Aplauda ao Senhor, por favor. Podeis assentar em nome de Jesus. Mateus 15, do 21 ao 28. Mateus 15, do 21 a 28. Graça e paz, queridos. Shalom Adonai. Estejam alerta por aquilo que o Senhor tem a fazer nesta noite. Eu creio que nós devemos nos apressar em conhecer ao Senhor. Quanto mais você e eu protelamos em conhecer ao Senhor, não estou falando de confiar no Senhor. Entenda algo nesta noite. Muitos de nós têm fé e confia no Senhor. Não está de todo certo, mas também não está, ou melhor, não está de todo errado, mas também não está certo. Como assim? Eu não devo confiar no Senhor? Deixa eu trazer alguns argumentos a fim de que você mude a tua forma de pensar. Porque eu quero que você saia daqui hoje conhecendo ao Senhor e não confiando nele. Quando você confia no Senhor, quando você recebe o primeiro não do Senhor, você deixa de confiar nele. Você deixa a presença do Senhor. Você deixa às vezes a igreja. Você se faz de desentendido até mesmo quando você já conhece o teu propósito. Você sabe das promessas do Senhor sobre a tua vida. Então, ter fé para confiar no Senhor não é o suficiente. Porque se fosse outra palavra, Deus estaria me dando nesta noite. Então nós vemos muitas pessoas confiando no Senhor, em obediência. E isso não é tudo, porque o primeiro não que nós recebemos, nós desistimos. Nós passamos a não confiar mais em Deus. Agora, quando você e eu conhecemos ao Senhor, entendemos ao Senhor, estamos nele, por uma questão que nós queremos ser a tua imagem e semelhança. Aquele que está em Deus é um espírito com ele. Então aquele que conhece a Deus, ele vai saber que quando Deus nos diz não, é porque a vontade dele tem que prevalecer sobre a nossa vontade. Romanos 12, 2 diz que a vontade do Senhor, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Então confiar no Senhor não é o suficiente. Quantos que deixaram de confiar no Senhor e desistiram de estar nos seus átrios? Desistiram do teu chamado, do teu propósito, simplesmente porque a fé deles estava condicionada apenas a confiar no Senhor. Então eu quero que vocês atinjam hoje uma dimensão maior de conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de viver com Ele dentro de si. Gálatas 2:20, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim e através de mim. Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre sendo externado. Mas quando eu conheço a Deus, eu suporto alguns nãos. E por esse texto que está nas minhas costas aqui, vocês vão perceber, enquanto eu vou lendo pela minha, que é a mesma tradução, vocês vão acompanhando ali. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, lhe respondeu qualquer palavra. Melhor dizendo, ele porém não lhe respondeu qualquer palavra. Então entenda aqui no versículo 23, Jesus porém não lhe respondeu qualquer palavra.
marque aí, um não. Esta mulher Ciro-fenícia, que tinha uma filha totalmente tomada por demônios, foi ter com Jesus e recebeu um não pela sua necessidade. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24. Ao que Jesus replicou, o segundo não: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine você, mãe, eu, pai, tendo uma filha, um filho totalmente possesso por demônios, ou seja, de alguma enfermidade acometido ou acometida, procurando Jesus, e de antemão já recebo 2 não gigantes no meu rosto, sendo ele o enviado de Deus, aquele que havia de vir e veio. E de repente Jesus diz o seu segundo não, no versículo 24, ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: mesmo a mulher, tendo se ajoelhado, lançado aos teus pés e tendo adorado, ele ainda forjou o caráter, forjou a fé dela, forjou ela por dentro e por fora, provou o que havia dentro dela, qual era o tipo de sentimento que havia dentro dela, e ela recebe o terceiro não. Não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Vocês já leram esta passagem? Percebe que nela Jesus diz 3 não para dar um sim para ela? 3 não. Quantos de nós, se essa mulher tão somente confiasse naquilo que ela ouviu falar, que Jesus é o enviado de Deus, que é aquele que havia de vir, aquele que tirava o pecado do mundo, aquele que curava, aquele que libertava, se ela apenas confiasse nele, ela teria desistido, virado as costas e teria ido embora. E por conta disso, ela não teria conquistado a libertação e a cura da tua filha. Muitas das vezes, amado, nós estamos condicionados, ou na condição desta mulher, pelejando diante de Deus e recebendo não, não e não, porque só Deus sabe o que é bom para nós. Ele sabe qual é a vontade dele, o propósito dele para a nossa vida. E nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E se Jesus testou, provou a fé desta mulher, porque ele queria retirar a essência de dentro dela. Então, a partir de hoje, você e eu, quando nós estivermos diante do Senhor, peça para que ele te torne a imagem e semelhança dele, a fim de que você o conheça, não de ouvir falar, mas de ser um espírito com ele, dele estar dentro de você, porque somos tabernáculo santo, somos habitat do Senhor, somos o templo do Espírito Santo, somos carregadores da tua presença, da tua glória e do teu poder. Quem conhece a Deus, ele suporta o não, porque ele saberá, ele sabe que o não é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo nos protegendo de uma decisão errada, de um caminho errado, de uma conduta ilícita, de um pedido que, se ele respondesse, traria mais prejuízo para a nossa vida, mais dissabores do que algo de bom. E esta mulher então, no versículo 27, ela suplicou. No 25, chegou então a mulher e o adorou de joelhos. Pega a revelação dessa palavra. Muitas das vezes ele diz não, depois ele diz não, você ajoelha, você ora, uns até rezam, você clama os céus inteiro em prol de você, e Deus está lá. Não, 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 porque ele quer retirar uma essência, ele quer retirar um espírito de adorador, um espírito de adoração. Porque em João 4:23 diz assim, que
que Deus procura, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que hão de adorar em espírito e em verdade. Então nós temos que sermos verdadeiros, nós temos que alimentar as nossas súplicas com a verdade, com aquilo que realmente está dentro de nós. E muitas das vezes as palavras não serão suficientes para convencer a Deus, porque ninguém convence a Deus, a não ser o próprio Espírito Santo. Então quando nós respiramos, nos enchemos de Deus e vamos diante dele, convém que nós façamos o mesmo que esta mulher fez, nos lancemos aos pés de Jesus, e ali o adoremos, e ali o louvemos. E ela não desistiu, e diz assim a palavra, no 27, ela porém replicou, ela suplicou, não resolveu, ela pediu, não resolveu, suplicou, não resolveu, recebeu o terceiro não, agora ela replicou, insistiu, sim Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. 28, então Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Se nós encerrássemos aqui, e vocês entendessem o que está oculto, os segredos, os mistérios, as coisas encobertas nesse texto, daria para você viver bem para o resto da tua vida, e eu da minha vida. Porque há um belo de um ensino aqui, que muitas das vezes, um não, é Deus nos protegendo, é Deus nos guardando, é Deus impedindo que você cometa atrocidades, porque a partir do momento que você um dia confessou Ele como único e suficiente Salvador, e a presença dEle veio morar dentro de você, o teu espírito foi regenerado, Ele veio como Salvador para salvar você do inferno, e a mim também, porém para ser o nosso Senhor. O que a igreja não entende é que Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Quando se fala de senhorio, se fala que eu não vivo mais, mas Cristo tem que viver por mim e através de mim, e Ele tem que ter a sua vontade prevalecida sobre as minhas vontades. Então, quantos de nós, insistentes que somos, chatos, cabeções, insistimos com o Senhor? Você sabe o que Deus poderia fazer com você? Vai então, sabe o que acontece? Arrebentamos a cara. Quer ir na festa? Vai. A hora que você vê, vem chorando, porque todo mundo sem cinto. Eu lembro de uma mulher no meu escritório, que ela rogava pelo teu filho, seja obediente, volte comigo para a igreja. E numa ida em São Manuel, num desses rodeios, um voyage, capotou, e todos saíram voando, quase todos morreram, inclusive o filho dela. Ele não ficou vivo também para contar a história. E ela me contando, que muitas das vezes, o não dela era no sentido de proteção, para não ir, para não estar com aquelas amizades, mas o filho não deu guarida, não deu ouvido o que uma mãe sensata clamava e pedia por aquele filho, por aquela filha. Então a partir de hoje, quando você começar muito a bater as portas do Senhor, por um sim, e Ele vem com um não, prossiga. Outro não, prossiga. Outro não. A partir do terceiro, eu acho que já é burrice nós insistirmos. É Deus nos protegendo, é Deus nos dando guarida. A igreja, amado, é uma instituição do Senhor. Ela é considerada noiva, e Deus está preparando as núpcias para ela. Ela é constituída de vários membros do corpo de Cristo. Cada um de vocês é um membro no corpo de Cristo. O coletivo de vários membros constitui aquilo que chamamos de igreja. Quando um de nós não conhece a Deus, começa a tomar decisões erradas, abre-se brecha, peca contra Deus, peca contra o irmão, peca contra a irmã, nós abrimos brecha. O que Deus nos ensina, coloca Marcos 8, do 34 em diante, Marcos 8, do 34 em diante. A igreja, ela está aqui,
e colocam um líder para ser boca de Deus, para ensinar aos seus membros a como se portarem no seu dia após dia, a como terem uma vida no Espírito. E eu quero lhe ensinar algo que me chamou muita atenção nesta manhã, quando eu estava na presença do Senhor. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos, e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como está, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os seus santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Não oferecerá honra. Entenda algo: você tem que perder. Quando você entra para os caminhos do Senhor, a cultura dos céus, do reino, nós temos que perder a nossa vida. E no passado, quando eu não entendia isso, não tinha discernimento de espírito, não tinha revelação, eu não conseguia entender aonde Deus queria me levar e que eu levasse aqueles que estão debaixo da minha liderança. Eu falei: eu não quero cometer heresia, ensinar coisas que não proceda da revelação dos céus e do Senhor. E aqui nós nos deparamos, quando a gente lê, achamos que vamos perder a salvação. Não, nós temos que perder a vida da alma. Quando se fala em vida da alma, se fala onde estão as emoções, os sentimentos, os desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu desejo isso, eu pretendo aquilo, eu quero conquistar aquilo. Aonde estão as emoções, aonde estão os sonhos, aonde estão os nossos sonhos, né? Não os sonhos do Senhor. Aonde estão os nossos propósitos, onde estão os nossos projetos de vida e não do Senhor. Então aqui o texto está dizendo que aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Isso significa perder o desejo da alma, o seu desejo, o meu desejo, em prol de seguir a Jesus. Porque aquele que não deixar pai e mãe, deixar os seus afazeres, por amor a Jesus e pelo seu Evangelho, não é digno de entrar com Ele no milênio, no reino. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando do direito de entrar no milênio. Já ouviu falar nisso? Jesus virá, vai reinar sobre esta terra durante 1000 anos. E nós aprendemos de maneira errada que todos vão reinar com Ele neste milênio. Então o céu vai estar vazio, por enquanto todo mundo vai estar aqui num corpo glorificado. Negativo. Só os que vencerem, só os que perderem o seu projeto de vida, os seus desejos, as suas vontades, para se sujeitar à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu dei um exemplo dessa mulher Ciro-fenícia, essa mulher de Cananeia. Uma das formas que ela conquistou o sim de Jesus foi ela se posicionando aos pés dele para conhecer a ele, para adorar. Você conhece Jesus quando você o louva e o adora. Vou te provar que quando você se esquece desse pequeno detalhe de estar aos pés de Jesus para conhecê-lo, para que você receba revelações, mistérios, segredos, você estará apenas sendo alguém que só faz a obra, mas que não conhece a Deus. Eu posso ser um pastor, um apóstolo, alguém que ministra a palavra. O Jackson, minha esposa e todos do louvor, eles podem ser músicos, mesmo louvando hipoteticamente, adorando hipoteticamente, eu ministrando a palavra hipoteticamente, fazendo tudo como manda o figurino, bonito de se ver, glória a Deus, aleluia, e nós não conhecermos a Deus. Você sabia que poderá esse que vos falar desta forma, ensinar a vocês, e se eu não tiver uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com Ele, eu sou um fariseu, e eu também, no máximo eu sou
igual a todo mundo que apenas, no máximo, usa da tua fé para confiar em Deus. Porque quem conhece a Deus não vive de confiança. Porque se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque eu conheço a Ele e sei, se Ele não me deu, se Ele não me concedeu aquela dádiva, aquele meu pedido não foi respondido, é porque coisas maiores Ele tem para a minha vida. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os meus caminhos não são os caminhos de Deus. Coisas maiores, inefáveis, Efésios 3:20, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus preparou, reservou para aqueles que o louvam, o adoram em espírito e em verdade, pelo poder que opera em nós. Então entenda que, muito mais, Deus leva em consideração você o conhecer, ser a tua imagem e semelhança, do que os afazeres. As realizações, sem antes você conhecer a Deus, são abomináveis. Vamos ver se isso é verdade? Vamos para Marta e Maria. Aonde elas estão? Vamos lá. Lucas 10, 38 a 42. Vamos ver como é o padrão de Jesus. Qual é o padrão de Deus? Como é que Deus vê as pessoas? Porque aqui eu olho e vejo todo mundo com asas de anjo, uma auréola na cabeça. E parece que todos são santos, inclusive eu. Vocês não estão vendo minhas asas? E a auréola em cima, não está? Aqui nós temos cara, falamos, oramos, nos vestimos como crente. Mas nós não conhecemos a Deus. Jó disse, eu conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas agora eu conheço, de conviver, de estar com Ele, de viver na pele. 10, 38, filho, Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada. Desculpe, vou sentar aqui. Juntou aos pés de Jesus. E arranca essa mulher daí. Já tinham inventado o super bonde nesta época. Ela grudou em Jesus. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele ensinava. Quando se fala ouvindo o que Ele ensinava, é conhecendo dEle, bebendo dEle, comendo dEle, recebendo no teu interior, no teu espírito, na tua alma, na tua carne, no teu corpo, a essência da natureza, dos atributos do Pai, porque Jesus é Deus. Os céus estavam entrando, impregnando a alma, impregnando o espírito, impregnando todo o ser dela. Então Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele ensinava. Segue. Marta, porém, entenda algo. Todo mundo quer fazer a obra, inclusive eu. Quero curar, está escrito. E de pregar e que é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça receber, de graça dai, xarabacaia. Eu quero ver milagres. Quero expulsar demônios. Quero entrar naquela Unesp, passando, retirando todos os aparelhos. Levante e anda, 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 levante e anda. Mas não tem cérebro, recrie. Não tem perna, recrie. Não tem olhos, recrie. Não tem pulmão, recrie. Recrie, recrie. Porque há poder. Provérbios 18, 21. Há poder na minha boca, na tua boca, na minha e na tua fala. Para a vida e para a morte. Deus, quando Ele teve fé, Ele desejou em Gênesis 1:1. E Ele disse, haja. Ele começou a dizer. E começou a serem criadas as coisas. E quem está dentro de mim, dentro de você, é Ele. Ele não enferrujou, Ele não envelheceu. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus que fez sinais, proezas. Dentro dele havia o Espírito Santo, que em Mateus 3, no batismo de João Batista, ele recebeu para dentro de si. O Espírito Santo foi habitar Jesus. O revestiu de todo o poder, de toda a autoridade. Os céus, a terra e debaixo da terra não há nome mais poderoso. Então nós queremos fazer
Mas entenda que este é o espírito de Marta, que está sempre querendo fazer antes de ser. O que agrada a Deus é nós sermos a tua imagem e semelhança. É nós aguardarmos o tempo. Você e eu, esta igreja, está no tempo de descansar no Senhor, aguardar no Senhor, até que do alto recebamos o aviso do Senhor: saíde agora, vá ser a igreja viva. Saia de 4 paredes, comece a bater nas casas, pegue o mapa de Botucatu, jogue sobre a mesa, comece a pegar bandeirinhas assim com uns alfinetinhos, vamos demarcar as ruas, e vamos fazer uma varredura espiritual, vamos colocar os capeta para correr, vamos curar, vamos libertar. Nossa, isso é tremendo. O avivamento chegou, será? Isso não agrada mais Deus, os afazeres, do que nós fazermos por opção estarmos com Ele, para que possamos conhecê-lo. Vai o ensino. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Olha aqui, Jesus, eu te peço. Ela já quase ordenou: peça-lhe, portanto, Jesus, que esta Maria que está aos teus pés venha ajudar-me. Meu Deus, segue. Orientou-lhe o Senhor com toda a paciência, né? Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Preste atenção, segue. Todavia, uma só causa, um só motivo, um só porquê, uma só razão. Olhe para cá. Cada um aqui tem um porquê, uma coisa, tem uma razão, um motivo, mas nenhum desses motivos se sobrepõe ao que eu vou ler. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Os afazeres de Marta nenhum valor tinha para Jesus naquele momento. Lógico que tem, amado. Lógico que tem a obra, você orar, você fazer. Deus primeiro quer que nós o conheçamos, que nós tenhamos intimidade e relacionamento, recebamos por revelação os nossos propósitos, o nosso chamado, que Ele nos equipe com dons, unções, para nós lutarmos em prol do reino. E aí você está liberada. Aí eu estou liberado e você está liberado. Porque em João 17,4 disse Jesus: Pai, eu te glorifiquei na terra cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Se você já conhece Deus, já conhece os seus propósitos, já está equipado, já tem dons, já está dotado, capacitada, já foi arregimentado por Ele, já recebeu a revelação, já recebeu o mando dele, do ide, então vá. Mas se Deus está me dando esta palavra, porque Ele nos vê por dentro, e Ele sabe que nós não estamos totalmente capacitados, porque o bem que nós queremos fazer nós não conseguimos, mas o mal nós externamos a todo e qualquer momento. Por que eu vou com brecha? Aí eu odeio alguém, não libero perdão. Alguém casou, se divorciou e odeia a sua ex-mulher, o seu ex-esposo, ou o seu ex-patrão, sua ex-amiga, seu ex-amigo, seu ex-pastor, enfim. Então, o que mais tem valor, o que alegra o coração do Pai, o coração de Jesus, é o que Maria estava fazendo. Ela estava com a melhor parte. Ela estava aos seus pés, adorando, recebendo o ensino, recebendo da natureza de Jesus para dentro dela. Quando você se dispõe a separar um tempo para você ficar que nem uma bobona, que nem um bobão de boca aberta: Jesus, eu te amo, tu és lindo, mas eu não quero falar nada de mim, eu quero só receber. Me arrebata no Espírito, me coloca para dentro do Pai, convida o Espírito Santo, me leva, porque tu és da essência dele, tu és da natureza dele. Me leva para dentro de Jesus, me coloca dentro dele para eu ver com os olhos dele. Me dá essa chance, me deixa.
Vai lá no olho direito, olha pelo olho de Jesus. Vai no esquerdo, olha pelos olhos esquerdos de Jesus, pelo olho esquerdo de Jesus. Posso ir para o coração dele para saber como é o coração dele. Mergulha com o Espírito Santo, vai dentro do coração de Jesus. Como é estar dentro do coração? Como que o Senhor recebe? Como que são os sentimentos, as emoções? Como que o Senhor fica quando existe rebelião contra ti? Contra as pessoas, elas deixam o Senhor para viver as coisas do mundo. Quais são os sentimentos? Isso ninguém pede. Eu não estou viajando na maionese não, amados. Jesus disse, se nós não formos como uma criança, de maneira alguma herdaremos o reino. Nós temos que ir sem malícia, sem intelecto, sem religião, sem dogma, sem liturgia, sem o nosso eu, sem a nossa carne, sem a nossa alma, porque a palavra dele diz que ele só recebe aquilo que é gerado no Espírito. Então a tua estadia na igreja, a minha estadia na igreja, subir desse monte, fazermos ofertas de sacrifício, não é sinal que Deus está recebendo. Porque Marta estava nos afazeres. Está errado limpar a casa? Não. Imagine o Senhor dizendo que vai entrar na tua casa. Você vai sair, arrumar a cama, lavar a louça, dar descarga no banheiro, colocar um desinfetante. Tá, isso tem valor? Em termos sim, em termos não. Porque mais valor tem para o Senhor quando Ele entra na tua vida, Ele entra na minha vida, entra na tua e na minha casa, e nós corremos aos pés dEle. É isso que tem valor. Esse ensino de Marta e Maria é para que as Martas desta geração parem de querer ficar fazendo realizações. Mas eu tenho que evangelizar, eu tenho que orar, eu tenho que profetizar. Você não tem que fazer nada, se não é chegado o teu tempo. Jesus nos ensinou. Ele foi um filho natural durante 30 anos. E naquele belo dia, o pai disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me agrado. Então pode ir, filho. Ele foi impelido para o deserto para ser tentado, provado por Satanás. Então entenda que o tempo nosso é de nós sermos a imagem e semelhança de Cristo, para que Ele nos libere para as realizações. E te provo por A mais B que não tem valia alguma as tuas realizações. Coloca Mateus 7 do 21 ao 23. Mateus 7 do 21 ao 23. Olha como não tem valor quando você se dispõe a usar fazer. Mas eu preciso tocar. Porque se eu não tocar, eu me desvio, já é um desviado. Eu preciso ficar na porta, eu era diácono na outra igreja, o senhor me der logo o cargo de diácono, de porteiro, eu me desvio, já é desviado. Viu? E lá eu ficava na cozinha, então eu tinha um ministério de cozinha, o senhor me deixar cozinhar, eu me desvio, já é um desviado. Eu não quero você, nem Deus. Primeiro você tem que ser a imagem e semelhança dele, deixar de ser uma desviada, um desviado. Alguém que está desconectado da graça, da glória e da videira, apenas como uma vara seca, longe do caule, longe do tronco que é Jesus. Ei, muito mais agrada o Senhor quando você dá ouvido à palavra dele, acatamento. Ele não está preocupado se alguém vai morrer se você não for orar. Como assim? Isso é uma heresia, isso é uma herege. Não, eu não sou. Ele está preocupado que você seja. Fique tranquilo. Era para você orar, Deus providencia outro, porque Ele quer que você vá preparado para glorificar a Ele. Adianta você expulsar um demônio, chega lá, em vez de expulsar o demônio te pega e fica 2 possessos, 2 endemoniados. Aí tem que chamar um terceiro, e se o terceiro também tiver em brecha, fica também endemoniado. Então muito mais vale é buscarmos a presença do Senhor, conhecermos a Ele. Mas eu confio no Senhor. Mas Ele não confia em você. Ele não confia em mim. A minha fé me leva apenas a confiar. Quando o primeiro não vem, quando as portas se fecham, eu fico, cunhé, ó céus, ó vida, ó tristeza, ó Deus, estou fazendo isso pelo Senhor. Mas Ele pediu para você fazer? Ou Ele pediu para você ser? Jesus, durante 30 anos, Ele foi ser a imagem e semelhança do Pai. Jesus nos ensinou em João 5, 19 e 20, que quando Deus o liberou para Ele fazer, Ele só fazia também aquilo que Ele via e ouvia o Pai fazer. Então também Ele não fazia nada a mel prazer, porque Ele era o enviado de Deus. Ele era o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia de vir e veio. Eu sou o cara, não. Ele disse, nenhuma glória eu tenho. Quando um jovem chegou e disse a ele, o que eu posso fazer para ganhar a salvação? Ele disse assim,
Vá, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me siga. Mas só que o jovem no texto, se você for ler, ele chega elogiando. Bom mestre. Ele falou, bom é meu pai. Para de vir puxar meu saco. Você não entende aquele bom, nem eu entendia. Um dia Jesus ele veio, o Espírito Santo falou, olha aqui, aprenda aqui, olha. Falei, tá, bom mestre, e prossegui. Ele falou, não, volta aqui. Olha este jovem me elogiando, aqui para ele. Antes, querendo me elogiar, me glorificar, eu não vim aqui para vanglória própria. Eu não vim aqui para ser glorificado, eu vim aqui para glorificar o meu Pai. Então aí Jesus me ensinou. Ele falou, quando esse jovem disse, bom, me chamou de bom, eu disse para ele, eu tive que responder assim, eu não fui mal criado. Falei, bom é meu Pai, que fez todas as coisas que está em Gênesis, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e no sétimo dia descansou. Bom é meu Pai, eu ainda não fiz minha obra. Eu vou poder glorificar o meu Pai quando eu concluir as obras que Deus der para eu fazer. Falei, uau, que revelação, que revelação. Mas nós estamos falando das pessoas que elas não param, elas querem fazer. Porque eu preciso fazer a obra, se eu não evangelizar, se eu não distribuir panfleto, se eu não for orar, se eu não for fazer uma ação social, meu Deus. Olha a importância de você ser antes de você fazer. Todavia, Mateus, filho, Mateus, eu falei 7 do 21 ao 23, já achei que estava ali em cima, rápido. Quando nós ficamos preocupados com os afazeres, Deus ele não está preocupado com seus afazeres, Ele está preocupado com isso, com a sua palavra, preste atenção. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Segue, olha o exemplo agora. Vai estar no 23, mas espera aí. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Não sou profeta, não estou profetizando pela vida das pessoas. Em teu nome eu não tenho expulsado demônios, não tenho ido fazer visita, não tenho curado no teu nome, expulsado demônios, carpido o terreno vizinho, dado cesta básica para os necessitados, não tenho feito isso, não tenho feito aquilo, ó Deus. Em teu nome não realizamos muitos milagres. Olha o que o Senhor vai nos dizer no 23. Então lhes declararei, nunca os conheci. Você quer ser conhecido de Deus? Você quer conhecer a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo? Tenha relacionamento e intimidade. Procure saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Procure saber no Salmo 139, 16, o que ele escreveu no livro da vida, sobre todos os seus dias, antes que um deles existisse. Já foram prefixados, antes da fundação do mundo. Nós somos mais velhos que o planeta Terra. Lá na eternidade, ele já escreveu no Salmo 139, 16, todos os seus dias já foram escritos. Então nós temos que, através do Espírito Santo, através de Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Então através do Espírito Santo, através de Jesus, nós acessamos a Deus, acessamos o livro da vida, e lá nós vamos saber qual é o propósito que Deus tem no dia 29 de julho. Amanhã, segunda-feira, dia 30 de julho, eu vou lá acessar, através do quê? Da internet? Não, do meu relacionamento, da minha intimidade. Eu vou acessar a Deus através de Jesus. Pai, eu venho a Ti como rei, como sacerdote. Como sacerdote eu estou no Santo do Santo. Eu fui vivificado, eu fui ressuscitado. Embora a palavra diga que todos pecaram e ficaram desconstituídos da glória de Deus, eu fui vivificado pelo Teu Filho. Eu sei que o Senhor não me ouve se o que eu estou falando não inspira verdade, se não é a voz do Teu Filho, porque o Senhor não me enxerga, o Senhor não me vê, o Senhor não me ouve, o Senhor não me sente, se o Senhor não vê Jesus em mim. Então eu já acabei de confessar os meus pecados, o sangue dele remiu. Pai, eu venho a Ti no nome de Jesus. Eu venho querer saber, puxar a minha agenda, que está no livro da vida, que eu aprendi na palavra da salvação. E agora, papai, não tente me enganar, não brinca comigo. E o papai vira as costas, não vou mostrar. Mostra, pai, não vou. Mostra para mim, pai, não vou. Ah, mostra, tá bom, filho, eu vou mostrar.
no dia 30 de julho, eu vou fazer isso, isso, isso na tua vida, e através da tua vida eu vou fazer mais isso, isso, isso. Isso vai me glorificar, porque antes que você existisse, eu já predestinei, eu já escrevi, já prefixei todos os seus dias. Então o que agrada a Deus é nós sabermos da sua vontade. Esse texto nos ensina isso. Então lhes declararei: nunca os conheci. Então para o Senhor, os seus afazeres têm que estar depois de você ser a imagem e semelhança de Cristo. Apressa-te em conhecer ao Senhor. Quando você conhece Ele, você conhece você. Quem é você? Eu sou aquilo que eu conheço de Deus, e eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso levar as pessoas aonde eu estou. Se eu não estou cheio, se eu não sou a imagem e semelhança de Cristo, eu não posso dar vida para a vida das pessoas. Eu não poderei expulsar, eu não poderei curar, eu não poderei ressuscitar, eu não poderei limpar os leprosos, porque eu não sou a tua imagem e semelhança. Deus não tem problema algum em liberar milagres. O que mais Deus quer é ver os seus filhos, a tua imagem e semelhança, fazendo milagres. Porque tal como Jesus, o mesmo Pai que estava lá em Mateus 3, Jesus sendo batizado pelo batismo das águas por João Batista, o Pai vai em forma corpórea, o Espírito Santo, vai Espírito Santo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus dizendo: ó, meu filho já é nota 10, este é meu filho amado. Céus, inferno, este é meu filho amado. Nós somos também filho amado, porque do que Jesus recebeu, você e eu recebemos o Espírito Santo. O que está em mim, o que estava em Jesus, o que está em você, o que está em mim, o que está em nós, é o mesmo Espírito que estava em Jesus. É Ele em nós, a esperança da glória vindoura. Nele vivemos, dele existimos e nele nos movemos. Ele está preocupado que nós sejamos a tua imagem e semelhança. Antes de liberar nós para os afazeres, para a obra, que o povo chama, que obra está por aí, é fazer sopão, é fazer isso, é fazer aquilo. Ok, você já é a imagem e semelhança de Cristo? Já fechou as brechas? Você é lavado e remido? Os capirutos, os demônios que estão no seu couro já foram retirados? Você já é uma pessoa liberta, curada, restaurada? Tem mágoa, tem sentimentos ruins? Vem ofertar, vem dizimar. A palavra nos ensina: antes que venha ofertar, antes que venha dizimar, antes que venha participar do corpo do sangue do Senhor, vá ter com aquele. Porque os nossos pecados, as nossas iniquidades, em Isaías 59:2, faz divisão entre nós e Deus. E muitos acham que estão orando e Deus está recebendo. Não é que Deus não ouve, Deus não é surdo, Ele ouve, mas Ele não dá por resposta. Porque lá em Marcos 11, 22, 23, 24, 25 diz que aquele que tem alguma coisa contra alguém, vá e peça perdão, para que o vosso Pai que está nos céus também possa lhe perdoar. Então é em vão a sua obra, a minha obra, quando carregamos dentro do nosso ser ódio, raiva, indignação, perdão, que não foram liberados. Para com isso. Que valor que tem, Marta? Fique limpando a casa, faça evangelismo, faça tantas coisas, visita, vá orar. Vai chegar naquele dia, Deus dirá assim: apartai-vos de mim. O quê? Profetizei no teu nome, revelei no teu nome, curei, ressuscitei, expulsei demônios. Nunca vos conheci, porque você fez para mel prazer, para vanglória própria, mas não impulsionado pela vontade do meu Espírito. Porque você não quis saber o seu real propósito. Você andou ao seu mel prazer, fazendo o que o seu nariz convinha fazer. Isso não me agrada. Então lhes declarei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Vocês pararam para pensar que Deus doido é esse? Vamos rasgar esse texto, está errado. Eu vou fazer a obra, eu expulso, eu evangelizo, eu profetizo, eu curo, eu liberto, e Deus me joga para fora da presença dEle, e diz que o que eu pratiquei é mal. Deus, o Senhor não é Deus, o Senhor é o diabo, e eu te repreendo, Deus, no nome de Jesus. É assim que você vai fazer? É assim que eu vou fazer? Eu acho que está na hora de cair a ficha. Desculpe, eu estou tentando me converter a cada dia, mas eu tenho que falar uma besteira aqui. Nós temos que acordar para cuspir, amados.
senão nós vamos morrer afogados com a nossa própria saliva que sai da nossa boca. Tem pessoas dormindo, achando que as ofertas delas estão sendo recebidas por Deus. Abel e Caim diante de Deus, ofertas, tudo é oferta, tudo é oferta, tudo é obra, tudo é obra. O importante é fazer a obra, o importante é ofertar. Será? Só a da viúva teve mais valor, só a de Abel, porque a de Caim não teve valor. Tanto que ficou enciumado, inveja, a ira, o ódio o fez matar seu irmão. Então não vem com esse papo furado que o importante é fazer a obra. Ei, o importante não é fazer a obra, o importante é você ser a imagem e semelhança dele. Depois que você for alinhado com o reino dos céus, depois que o Espírito dele regenerar o teu espírito, que já foi regenerado, melhor dizendo, depois que ele convalidar, domar a tua alma, que é a caixinha, é a caixa preta do avião, onde estão os sentimentos, as emoções, está tudo ali. Deus primeiro ele precisa mudar, transformar a tua vida, é a tua alma, ela é a caixa preta, está tudo lá. Raiva, ódio, sentimento bom, alegre, de prazer, de gozo, de alegria, de satisfação, tudo está na alma. A alma é o pior monstro que tem dentro de você e de mim. O pior capeta não é o Satanás, mas é a tua carne com a tua alma, mancomunados, é pior que Satanás, porque elas estão dentro de nós. Lá, ao comer do fruto, do bem e do mal, nós fomos mesclados com Satanás, sabia disso? E você sabia que o homem perambulou mais de 5.000 anos, apenas na carne e na alma, o espírito, ó. E Deus chega, Adão, Eva, onde vocês estão? Adão, Eva, você acha que ele não sabia? Senhor, nós nos escondemos do Senhor. Por quê? E por que que você está com essas folhas de figueira protegendo a sua nudez? É que sempre a nossa condição é essa, né? Deus quer nos conhecer, quer ter relacionamento, como foi a pretensão de Deus descer ali, como todo final de tarde ele descia para ter com Adão e Eva, com os seus filhos, e os dois querendo se esconder. Quantos de nós têm querido se esconder, né? Como Adão e Eva, né? Por causa do pecado, sabia? Por causa do pecado, da transgressão, da iniquidade, nós ficamos pegando folhas de figueira e tentamos nos esconder do Senhor, mas ninguém pode se esconder do Senhor. Onde quer que você venha querer se ocultar, Deus sabe onde você está. Eu não estou preocupado com a tua salvação. Se foi genuína a tua entrega, se naquele dia você confessou com os seus lábios e creu com o coração, você é salvo, você é salvo. Agora, o problema é aquele que eu acabei de ler, da alma aqui, ó. Da alma, que nós lemos aqui em Marcos 8, do 34 a 35. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la. Então a alma, ela tem que ser domada. Você tem que ser uma pessoa domada, convalidada a nossa alma a viver uma vida no Espírito. Viver uma vida no Espírito é buscar a Ele, é ter intimidade, é fazer o que Maria nos ensinou. Estava aos pés de Jesus, ao invés de estar preocupado com os afazeres domésticos. E Jesus nos deu uma lição ali. O que importava para Ele, que Maria estava com a melhor porção, estava com a melhor parte. Então Ele não disse que é quem estava fazendo a obra. E aqui em Mateus 7, aí matou a pau, né? Ele já disse que Ele nunca nos conheceu. Então, o que preocupa, a vontade de Deus é que você o conheça, para que chegar nesse dia aqui, as suas obras sejam convalidadas pelos céus. Não, obra de ouro, prata e pedras preciosas. Porque cada um de nós vai chegar trazendo molhos, trazendo obras. Só que diante do crivo do Senhor, o fogo vai descer. O fogo que ofere, o fogo da perfeição, o fogo da justiça. E Ele vai ver, e Ele poderá nos enquadrar em Mateus 7. Eu sou salvo, não estou dizendo contra a salvação, sou a pessoa salva. Mas quando eu apresentar as minhas obras, e o fogo vai ser verificado, se palha, feno, madeira, ou ouro, prata e pedras preciosas. O que tem valor para o Senhor, ouro, prata e pedras preciosas. O resto vai virar cinzas, não tem valor. E quando é que as minhas obras não têm valor? Quando você a faz a mel prazer, quando você não se dirige pelo Espírito, quando você não tem a direção do Espírito. É simples.
Coloca para mim Isaías 6,5. E quando nós conhecemos a Deus, o Espírito Santo me levou num versículo. Eu falei, nossa, mas o que o senhor vai tirar desse versículo? Eu falei, pai, me dá a revelação desse versículo. E eu li esse versículo e não entendi o que Deus queria dizer. Mas olha a profundidade. Então bradei, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Entenda que, quando nós conhecemos a Deus, nós damos liberdade que Isaías deu. Isaías, diante da presença do Senhor, da intimidade, do relacionamento, quando ele se deparou com o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, pá! Ele reconheceu as suas fragilidades, os seus pecados, as suas injustiças, a sua impureza. E ele falou, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Então entenda que, quando conhecemos Deus, damos a liberdade para Ele tocar aonde reconhecemos que precisamos mudar. O que nós precisamos é ser como Isaías, fazer como Isaías. Pai, eu falo palavras de baixo calão. Pai, eu sou negativo. Pai, eu xingo os outros. Eu amaldiçoo. Pai, eu não pego galinha preta, não invoco os demônios, não sou um demônio, mas eu sou um crente pior do que um endemoniado, porque eu amaldiçoo o meu patrão, eu amaldiçoo o meu vizinho, com aquele cão que não para de gritar, eu desejo que ele morra. Eu amaldiçoo aquele meu irmão que tem mais bens que eu tenho inveja, tomara que ele morra, porque quem sabe ele não deixa um testamento para mim. Então toca aqui nos meus lábios. Agora, os meus ouvidos também precisam ser tocados, Senhor. Meus lábios falam tudo isso. Seja sincero, verdadeiro diante de Deus. Você sabia que aonde Deus mais está e mais Ele quer estar é na onde superabundou o pecado? Ô louco, pastor. Porque, olhe para cá. Na onde mais tem pecado, na onde mais há confissão e arrependimento pelos pecados, pergunta para mim onde mais Deus está. Aonde mais Deus está? Aquela mulher tinha 5, 6 e sei lá, o 7º ainda não era o dela. Jesus estava lá. Aquela outra mulher que estava prestes a ser apedrejada, cheia de pecado, e pela lei mosaica, ela teria que morrer. Aonde estava Jesus? Onde mais Jesus está, mais Deus está, mais o Espírito Santo está e quer estar, é na vida daquele, não estou falando do pecador, daquele que é um pecador miserável, mas que clama a misericórdia e a graça do Senhor. Onde mais Deus quer estar, não é na vida do bacanão, ofertante, dizimista, batizado com o Espírito Santo, fazendo a obra. Não é aí mais que Deus quer estar, não. Onde mais Deus quer estar, naquele pobre, pecador, miserável. Nós temos que ensinar as pessoas que aonde superabundou o pecado, Deus quer superabundar a sua graça e a sua misericórdia. Quando conhecemos Deus, damos liberdade para Ele tocar aonde reconhecemos. Leve as pessoas a reconhecer o seu pecado, as suas falhas, como eu e você, diante, como Maria, aos pés de Jesus. Pai, para um pouquinho de falar, de me ensinar. Deixa eu falar o que eu sou, mas não quero ser. Tenho raiva, tenho ódio, tenho ciúmes, tenho inveja, Pai, eu não quero. Isso é conhecer a Deus. Não é você ficar sendo uma pessoa falsa diante dele. Pai, eu te glorifico, tu és bendito, tu és santo, tu és misericordioso, tu és lindão, maravilhoso. Beijo para você. Sai ali para fora, não quer nem saber de Deus, só conhece da boca para fora. Aí dorme com o namorado, se prostitui ali, adultéria ali, bebe, fuma, xinga, amaldiçoa, briga, não pede perdão, rouba, furta, mata as pessoas com a língua, faz fofoca, faz contenda. Ei, de onde Deus está recebendo o que está saindo de você e de mim, se tal pessoa é você e essas atitudes estão em mim? Diga na onde que Jesus está recebendo isso. Se aqueles que profetizaram, aqueles que curaram, aqueles que libertaram, Jesus disse para eles: nunca vos conheci, que derá a nós.
que não estamos nem fazendo obras boas, estamos fazendo obras malignas, quem dera a nós. Eu não estou falando da salvação da tua alma, eu estou falando que você e eu, se nós não perdermos de dentro da nossa alma essa vida errônea, errada, ilícita, que não glorifica a Deus, para sermos pessoas à imagem e semelhança de Cristo. Lógico, quem te trai, você consegue receber de volta e te tratar bem? Eu não conseguia, mas faz anos que eu já consigo. Amo a todos. As pessoas falam, você é otário, a pessoa pisou na bola, pisou na casca da banana, e volta, e você dá oportunidade. A igreja é de Cristo, eu sou de Cristo, meu coração é de Cristo, meus sentimentos são de Cristo, e as minhas emoções são de Cristo. É que eu não vou apontar aqui as dezenas de pessoas que fizeram isso comigo e estão aqui hoje. Eu os amo da mesma forma, acho que amo mais ainda. Isso é ser a imagem e semelhança de Cristo, isso é conhecer a Deus. Sei que eu não posso ficar falando de mim, porque maldito homem que confia, em outro homem, mas eu estou dizendo o que eu estou vivendo. E se você tem o Espírito Santo, peça para Ele, para identificar se o que eu estou falando é da boca para fora, ou é verdade. É verdade. Ser a imagem e semelhança de Cristo é isso, é ser o que Ele seria. Porque Jesus, Ele nos ensinou, nos momentos finais da tua vida, se é qualquer outro, Ele descia daquela cruz, metia um facão, matava todo mundo, virava um Rambo ali. Que negócio é esse? Eu não vou mais me sacrificar por essa raça humana, eu meter o facão em todo mundo, matar todo mundo. Não, ainda Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o estilo que Jesus tem para tu e para a minha vida. Mesmo quando as pessoas estão ali, matando Ele, crucificando a Ele, porque a mesma multidão que Ele distribuiu pães e peixes, que Ele curou, que Ele libertou, que Ele ressuscitou, é a mesma multidão que estava lá: solta Barrabás e prende Jesus e crucifica Jesus. Essa mesma multidão. Mas Jesus, Ele é movido de intensa compaixão. Jesus é o próprio amor. A natureza de Deus é amor. E Ele é Pai. E toda vez que o seu filho se arrepende dos seus maus caminhos e dá um chorinho, deixa seu filho no quarto, bebê, lhe dá um chorinho, o que você vai lá ver? Você vai ver se ele está com fome, com frio, com dor de barriga, se ele está com sede. E Jesus é a mesma coisa em relação a nós. Vá para mim Jeremias 9, 23 e 24. Amados, não queira realizações mais do que conhecer a Deus. Não queira realizações mais do que conhecer a Deus. Assim diz Yahvé: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. O que me interessa agora. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Presta atenção. Em conhecer-me. Em conhecer-me. E compreender-me. Pois eu sou Yahvé, o Senhor. E ajo com lealdade, com fidelidade, mesmo diante da nossa infidelidade, Ele age com fidelidade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são estas as virtudes nas quais tenho grande prazer. Assevera o eterno, assevera o eterno. O Senhor tem prazer, é nisto. O Senhor sente prazer pela nossa alma, pela nossa vida, pelo nosso espírito, quando nós nos fazemos das tripas o coração para estarmos na sua presença. Está trabalhando, deu 15 minutos do lanchinho, come em 5, 10, não tem paz, porque está todo mundo ao teu redor, vai para o banheiro e fala: dá licença. Pai, estou aqui para te louvar, para te bendizer. Eu não quero que o que eu estou falando seja as obras de Marta. Mas Pai, eu necessito do Senhor. Eu necessito da tua natureza dentro de mim. O bem que eu quero fazer eu não consigo, eu sou muito estressado, eu sou muito ansioso, eu penso muito, eu troco os pés pelas mãos, já quero agir. Pelo amor de Deus, Pai, o que eu estou pedindo para o Senhor, não estou pedindo nenhum presente, estou pedindo a tua natureza dentro de mim. Pai, por favor, sai logo do banheiro, calma. Então, Pai, até esses endemoniados aqui não me deixam ficar aqui com o Senhor. Aí o pai fala: calma, filho, estava indo tão bem. Mas Pai, então,
Não me deixa em paz nem um minuto, pai. Aí eu fico bravo com essas pessoas. Amado, uma frase como essa vai comover o coração do pai? Não. Ele vai olhar pelo Espírito dele que está dentro de você. Se vê verdade, ele vai contribuir com você. Porque o que mais agrada o Senhor é dispensar da virtude dele, da natureza dele, do caráter dele, das virtudes dele para dentro de você. Imagine você receber um tapa no rosto e dar o outro. Quem aqui tem sangue tão frio para isso? Quem aqui tem um filho, uma filha estuprado, que abusaram sexualmente, você vai lá, ainda abraça e beija aquele que cometeu esse crime, e ao invés disso você não quer matar ele, você vai lá e abençoa quem tem esse sangue frio? Não falo sangue frio, é um linguajar mundano nosso. Quem tem Deus suficiente dentro de si, Jesus dentro de si, o Espírito Santo dentro de si, para suportar, passar pelo vale da sombra da morte, e se sujeitar num caso desse que eu estou dando como exemplo, e você ainda amar o teu próximo. Mas é o que Jesus faria. Ele, mas eu não sou Jesus. Por isso que você está nessa condição, vivendo na carne e na alma. De vez em quando acerta, de vez em quando erra, e ainda disse que é milagre de Deus. Tem uma pessoa que não mais está aqui, um dia ela chegou, ganhei uma casa, Deus fez um milagre. Eu falei, ganhou a casa? Alguém estranho te deu uma casa? Não, meu sogro que me deu. Eu falei, vá ver se eu estou na esquina. Isso não é milagre, isso daí é questão de herança. É pessoas fanáticas, religiosas, querendo ser aquilo que ela não é, querendo dar status de milagre quando não é. Temos que ser verdadeiro. Para de mentir, para de contar vantagem. Vai, endemoniado, vai se converter, vai buscar Deus. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são estas as virtudes, nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno, o Senhor. Vocês conseguiram entender? Ou aquele relógio parou, ou é 8h30. É 8h30? Mas faz meia hora que aquele relógio está na 8h30, diante de Deus. Desde a hora que eu estou olhando para ele, está lá na 8h30. Deus fez um milagre nessa noite, Ele parou o tempo. Ué, eu estou olhando e falei, Deus, não anda aquele relógio. João 17:4. Agora para aqueles que já conhecem a Deus. Quem já conhece a Deus aqui? Quem já conhece a Deus aqui? Levante a mão. Tem que falar que está na live, né? Quem conhece já a Deus, levante a mão. Só tem um. Levantou lá. Então você já está autorizado a fazer a obra. Só tem um de toda a igreja aqui. Nem eu levantei a mão. Só tem um, ele já está autorizado. Então eu vou ler para ele. Você já pode prestar atenção no que você já pode fazer. Eu te glorifiquei na terra, finalizando ou cumprindo as obras que me deste ou entregaste para realizar. Jesus disse isso. Então aqueles que já conhecem a Deus, já podem fazer a obra, porque eles já são. Quando você é, você já pode fazer a obra. Agora, enquanto você não for, para com isso. Pastor, o senhor está me desmotivando. Eu estava na obra. Marta, mas eu estava com obras boas, curando, libertando, ressuscitando. Mas já era tempo? Não sei. Mas não está escrito ide pregar e quer chegar no reino dos céus, cure os enfermos, limpa os leprosos, ressuscitar aos mortos, de graça a receber, de graça a dar. Está escrito. Mas também está escrito que Ele também vai dizer que Ele nunca te conheceu, quando você não se preparou antes. Você não se tornou a imagem e semelhança dele antes. Eu acabei de ler, o que mais agrada ao Senhor é que você o conheça, que você compreenda os seus propósitos, que você saiba aonde estão os teus propósitos. Está em Deus, no livro da vida, está em Jesus, está no Espírito Santo, no relacionamento. Cumpra-o,
como Jesus cumpriu. Nem Jesus podia aceitar os dizeres daquele jovem: mestre, tu és bom. Não, bom é meu pai, eu ainda não cumpri a obra que o meu pai me deu. Agora sim, Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Está consumado. Quando ele disse está consumado, aí ele cumpriu a obra. Até então nem Jesus poderia dizer que ele poderia ter cumprido a sua obra. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel até a morte, cumpra o teu propósito, saiba onde está o teu propósito, viva para este propósito. Mateus 25, 21. Somente depois de conhecer a Deus você pode se conhecer. Isso ocorre quando você é provado. Você só pode dizer que você é conhecido dele quando você conhece ele. Quando você conhece ele, você pode dizer quem você é. Mas quando você é provado. Aqui nós vemos nesta passagem, Jesus responde, aquele senhor, respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. O Senhor, em cada culto, em cada ministração, esse Senhor está vindo com os talentos dele, as dracmas, os talentos. Essa é a parábola dos talentos. Para um deu 5, para outro 2 talentos, e para outro 1. Eu peguei essa referência de Mateus 25, 21 para aquele que recebeu 5 talentos. Ele multiplicou, ele investiu. Então Deus está em todos os cultos ministrando dons, talentos, habilidades, unção especial, extravagante. Está te enchendo dele. Só que ele quer te conhecer. E ele te conhece, ele conhece a mim. Quando nós damos resultado, resposta a ele. O que está faltando para a igreja é uma resposta para o investimento do Senhor. O Senhor investiu o Espírito dele em você. Olhem para cá. Preste atenção. Não fique no celular, senão eu vou pegar esse celular e vou destruir. Vou começar a pedir para os obreiros tirar os celulares. Vocês não têm que ficar em celular. Só que eu preciso me converter, porque eu falei que isso daí não pode me abalar. E tá vendo? Eu preciso de conversão. Deus me converte. Mas vocês estão perdendo. Depois fica com a vida arrebentada, arregaçada, vem lá: pastor, me ajuda. Então tá de pegar a botina, arrancar e dar butinada no peão. Porque a hora que Deus está falando, está abençoando, o peão fica lá, buscando porcaria de celular. Que exploda esse celular, que você esteja longe, porque senão vai que mata você. Porque a boca de um profeta, você viu, Eliseu falou: ah é? Que careca o quê? As ursas saíram de comer os jovens. Pedrão, o sangue nos olhos daquela unção. Chega Safira e Ananias, que mentiram para o Senhor, venderam a propriedade e não quiseram depositar aos pés dos apóstolos. O poder dele matou os dois. Então a unção nós temos que ter controle sobre ela. Perdi até o que eu estava falando. O que eu estava falando? Nem vocês estão ligados no Espírito. Entenda que por que Deus vai investir em você? Por que Deus vai investir em mim? Porque Ele vê em mim um espírito aquebrantado. De 2 semanas para cá, Deus levantou exército de pessoas, e que são profetas, com revelações, com sonhos, com coisas lindas de ver. E uns já foram levantados no nível mais alto que poderia ter. Ele tem um sonho, ela tem um sonho, ele já consegue interpretar e consegue aplicar. Testificando pelo meu espírito e da apóstola. Então eu creio que passou pelo crivo. Isso alegra o nosso coração, isso é avivamento, porque é algo que está brotando de dentro para fora. Então o que Deus quer para a tua e para a minha vida, por enquanto não são realizações. Porque quem é filho, Jesus, Ele não transformou aquelas pedras em pães, quando foi tentado, provado pelo diabo. Olha, vejo que você está 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer e sem beber. E vejo que você, se você é o Filho de Deus, se você tem esse poder, se você é o enviado, se você é o Messias, mande que essas pedras tornem-se em pães, coma e sacie a tua fome. E tentou mais 2 vezes com ele, e Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Deus vivo. Vieram os anjos do céu
e o serviram. Quem é filho? Quem busca ser a imagem e semelhança de Deus, quem busca estar alinhado com o reino do Pai. Jesus procurou estar alinhado com o Pai. Ele só fazia aquilo que ele via e ouvia o Pai fazer. O que Deus tem para a sua igreja é isso, que você só faça, só realize aquilo que você pelo Espírito vê, ouve e sabe que o Pai está determinando, faça. Ixi, estou numa melindra, eu nem aceitei Jesus, como que eu vou cumprir então meu propósito? Então aceite Jesus, tenha o Espírito Santo. Tá, mas Jesus, eu já li essa passagem, Mateus 3, ele foi selado com o Espírito Santo, eu não fui. Não, você recebeu o Espírito Santo, mas você precisa receber agora o poder, a autoridade. Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido com poder, com dínamos, com a virtude dos céus. Então você precisa ser selado com o Espírito Santo. E aí você tem uma grande probabilidade de, na primeira ida aos pés de Jesus como Maria, ele começar a lhe ensinar sobre o estilo de vida dele, como ele é. E aí você vai dar ouvido pelo Espírito, porque o Espírito está dentro de você, e ele vai dominar a tua alma, e ele vai destruir, matar o desejo da tua carne, e você vai viver uma vida no Espírito. Aí você vai se tornar os Elias desta geração, quando você disser, segundo a minha palavra, vai descer fogo dos céus, vai descer fogo dos céus. Aí, quando você é conhecido de Deus, você conhece Deus, você poderá dizer agora, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio, e agora, segundo a minha palavra, vai chover. E choveu. Não é um insulto para Deus tal atitude do profeta Elias, porque ele era conhecido de Deus, ele conhecia Deus. Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer? E para onde eu vou? Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou aqui fazendo? O que eu posso fazer? E para onde eu vou? Responda essas perguntas. Deus quer se revelar nesses últimos tempos. Você é o escolhido e a escolhida de Deus. Deus, ele precisa ser mostrado para a galera aí fora. Romanos 8:19, a natureza, o mundo perdido que está aí fora, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, para reinar sobre a face da terra. Somos reis e sacerdotes para reinarmos sobre a face da terra. Entenda que o reino de Deus ensinado a vocês, senão você pega no canal do YouTube, tem lá alimento que vai deixar a tua alma um cavalinho mansinho, mansinho. Ele vai parar de dar coice, mordida, vai parar de derrubar você dessa vida. Lá tem elemento de sobra. Lá está ensinando que o reino de Deus, em 1 Coríntios 4:20, não consiste só de palavras, blá 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 blá, mas de poder. Jesus é o próprio poder. Então você vai dar Jesus. Onde estiver enfermidade, tu vai dar Jesus. Onde tiver os demônios, tu vai dar Jesus, que é a libertação. Onde as pessoas já estão mortas de ofensas e pecado, Romanos 3:23, tu vai chegar e vai dar vida. Porque você seria um hipócrita, e eu também um fariseu, se nós quiséssemos dar aquilo que nós não temos, levar as pessoas aonde nós não estamos. Para com isso. Então nós temos que ser a imagem e semelhança. Andou agora o relógio. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Depois que você for provado, depois que você e eu multiplicarmos, nós vamos entrar no descanso. Nós conhecemos a Deus, e Ele nos conhece por aquilo que Ele põe dentro de nós, aquilo que nos dá a oportunidade de retribuir para o teu reino. Você tem multiplicado o que Deus tem colocado dentro de você? Essa vida que está dentro de você, você tem multiplicado ela? Você tem dito para aquelas pessoas que estão endemoniadas do teu lado, trabalhando ali, e pega a tecla do computador, que nem eu vejo às vezes no meu escritório, as pessoas, e vai desligar com o pé as coisas, está tudo endemoniado. Cadeira vira, soca, e derruba as coisas. São pessoas que não têm vida. Então Deus colocou você lá para você dar vida para essas pessoas, porque elas estão loucas, elas estão doidas, estão encapetadas. E você precisa ser a luz do mundo, o sal dessa terra. Você precisa entrar nessas vidas e trazer elas para a realidade do Espírito. A tempestade da vida delas, você precisa expulsar. Você precisa ministrar assim com amor, com tolerância, com paciência, mas nunca deixar de falar a verdade. Deus te levantou para você ser verdadeiro.
João 4, 23, a parte B. João 4, 23 eu encerro. Já foi versículo até demais. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai está procurando, e Ele encontrou você. Encontrou eu? Verdade. Você está aos pés dele? Não, estou nos afazeres. Então, Ele não te encontrou. O verdadeiro adorador, ele está como Maria aos pés de Jesus. Ele não está com os afazeres. Tome cuidado com seus afazeres. Se eles estão roubando todo o tempo de você estar na presença, maldito é o teu trabalho, maldito é o teu dinheiro, maldita é a tua amizade, maldito é a internet, maldito é o Face, malditas são os livros extras que você lê, mas é de Deus. É maldito se está roubando o teu tempo, televisão, tudo que você imaginar, tudo. Nossa, mas não estou roubando, estou matando, não estou picando, não estou fazendo nada. Mas também você não é conhecido dele. Deus quer levar essa igreja a conhecer a Deus, conhecer a Ele como Ele é. E Ele quer introduzir a natureza dele em você. Não, eu vou voltar para a minha igreja de campanha. Vai lá, dá seu carro, sua fazenda, dá sua cueca, dá tudo. Vai lá. É o Deus de barganha, é o Satanás, é o Mamon, vai lá. Lá é outro Deus, é o Deus que você dá, você recebe. Para com isso. Você é o templo do Espírito Santo. Aqui nós ensinamos para você não ser capacho, para você não ser massa de manipulação do diabo, de Satanás. Eu estou pregando Cristo sendo formado em vós. Nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Você não precisa de mais nada a não ser do Espírito Santo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você precisa de uma vida com Deus. Você precisa sair da barranca, sair daquele negócio assim. Eu tenho medo de água, só com a aguinha aqui pela canela, pelo joelho, no máximo aqui. A hora que dá no peito, entra em desespero. Não sei nadar, não precisa saber nadar, precisa confiar e conhecer a Deus. Só confiar, tu vai morrer afogado. Mas se você conhecer a Deus, você sabe que você é um bebê que será posto num cesto, como Moisés, para fugir da matança, e você vai ser colocado num cesto. Quando nós conhecemos a Deus, como a família de Moisés conhecia, sabia que poderia confiar na direção dada e colocar o bebê, e ele desceu o rio Nilo, até que a promessa, até que os propósitos do Senhor os pegasse a ele e desse o destino que foi dado a Moisés. Então entenda de uma coisa: você está aqui para glorificar a Jesus Cristo. Uma laranja partida ao meio, uma laranja só, ela não glorifica o Senhor. Um pé de laranja que dá laranja glorifica o Senhor. Uma laranja partida que vira suco, ela glorifica o Senhor. Cada objeto, cada item da flora, da fauna, cada ser existente, ele foi criado para glorificar o Senhor. E nós somos carregadores de Jesus. Na realidade não sou eu mais que vivo. Ele é um espírito, ele precisa de um corpo. Satanás usa os cavalos lá nos terreiros, ele precisa de um corpo. Ele copia tudo, Jesus. Ele copia em tudo o mestre Deus. Então ele também precisa de um corpo. Então deixa de ser cavalo do diabo e se torne escravo de Jesus. Seja carregador da glória. Seja carregador de um reino que não consiste só de palavras, mas de poder. O reino dos céus é tomado à força de perseverança, de unção e de sermos verdadeiros. Se você não for verdadeiro diante de Deus, nem vá. Sabe por quê? Porque você é sacerdote. Você não precisa de mim para te levar lá. No passado, o sacerdote é que ia no Santo do Santo, em prol do pecado da humanidade, pecado de uma pessoa. Uma vez por ano ele ia lá levar em oferta. E aquele que era o pecador, ao invés de morrer, o pecador morria um animal inocente no teu lugar. Então ele trazia um animal imaculado e irrepreensível, sem mancha, que a porta da tenda do encontro da congregação ele era morto. E ali era oferecido diante do altar do Senhor. Ao invés de morrer o pecador, morria o animal inocente. Hoje nós somos sacerdotes de nós mesmos. Pai, eu venho a Ti no nome de Jesus. Em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, eu sei que eu estou nessa draga, eu sei que o que eu plantei eu colhi, eu sei que eu fui um negligente, um imprudente, eu fui um endemoniado, fui pior que um filho pródigo, fui pior que Davi, que mandou o seu marido para a guerra, para ficar com a bacanona na bonitona. Eu sou um homicida, sou um assassino, sou um promíscuo,
sou um adúltero, sou um prostituto. Mas Pai, não afasta de mim o teu Espírito, porque horrenda coisa é cair na mão do homem, mas eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Pai, não é horrenda coisa para mim é o meu escape, porque Deus, Ele é fiel, amado. E mesmo assim, Deus não poupou o objeto do pecado. Aquela criança Deus tomou para Ele. Então entenda que Deus lhe perdoa os teus pecados e os meus, mas o objeto do pecado Ele não tolera. Ele ama o pecador, Ele ama de paixão o pecador, mas Ele não tolera os nossos pecados. Amém? Vamos nos levantar e nós vamos adorar o Senhor. Tinha muita coisa boa aqui ainda, mas creio que isso é o suficiente, essa porção. Coloca só para mim Daniel 11:32. Daniel 11:32. Olha o que diz aqui. Pode ficar em pé. O que me interessa é a parte B. Aqui, ó. Mas o povo que vem em verdade conhece Elohim, o seu Deus. Mas o povo que vem em verdade conhece o seu Senhor, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Mas o povo que vem em verdade vai diante de Deus? Vem em verdade. Tem um monte de versículo ali. Tremendo esta mensagem. Dá um livro isso. Aqui está o pivô da tua vida. Conheça. Mas eu confio no Senhor. O primeiro não dele, você vai picar a mula. Se você conhecer Ele, você vai saber que Romanos 2:12, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Para com isso. Eu não quero que você apenas confie no Senhor, que você tenha fé para confiar nele. Eu quero que você tenha fé para confiar nele e para conhecer a Ele. Porque quando Ele disser não, meu papai disse não. Quantas vezes eu briguei com Deus, falei, pai, mas eu queria. Ele falou, tá, mas tu ia quebrar a cara. Então tá bom. Então obrigado. Ele falou, tá bom, cara, valeu, toca aí. Quantas vezes eu tentei fazer a obra pelas minhas mãos, lícito. Montamos 5 igrejas, Deus mandou fechar 5. Não é melhor igreja do que boteco? É. Na onde está escrito isso? Ele me deu por revelação? Não. Porque é legal, porque o homem falou, a mulher falou, monta uma torre de Babel. Vê se você chega a Deus. Pela carne, pelos afazeres. Tem que ser pelo Espírito. Para com isso. Mas o povo que em verdade conhece o Senhor, seu Deus, Elohim, resistirá com firmeza e coragem. Resistirá com firmeza e coragem. Em outras traduções, sabe o que diz aqui? Mas o povo que conhece o seu Deus, na Almeida atualizada diz assim, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quando você se tornar forte em conhecer a Ele, você fará proezas, Ele te autoriza a fazer realizações. Quando você conhece a Deus, é revelação. Quando você tem a revelação de quem é Deus, você se torna forte, é uma identidade, e você está autorizado a fazer proezas, a fazer o quê? A obra. Você conhece a Deus? Não, só de ouvir falar. Dá uma enfermidade, médico. Dá um rolo, advogado. Dá qualquer acontecimento na tua vida, vai chamando os profissionais. Dinheiro acabou, banco, empréstimo. Nunca vai tentar conhecer Deus. Ele é o teu provedor. Em Lucas 1:37, não há nada difícil ou impossível diante de Deus. O que há são pessoas incrédulas. Eu preguei quinta, sabia disso? E eu dei uma palavra sobre isso. O pai daquele jovem que o demônio catava ele, jogava no fogo, depois na água. Chegaram diante dos apóstolos canonizados em outras igrejas, como santos, não puderam expulsar. Chegou diante de Jesus, Jesus disse, sai dele. E ele disse, por que não conseguimos expulsar? Por causa da incredulidade, da pouca fé, da ausência de fé, falta de jejum e oração. Essa casta só sai com jejum e oração, consagração, conhecer a Deus. Vamos aprender, amado. O que é ensinado aqui, esquece de mim que eu sou esse estilo meio esquisito assim, mas Deus me levantou assim. Só que o que sai da minha boca é palavra de Deus, e não é para voltar vazia. Antes ela cumprirá o desígnio para o qual ela foi dada a vocês. É para dar vida. A bem da verdade que João 5:25 diz, só os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Nós temos que morrer. João 12, 24 diz: se o grão de trigo não cair em solo, não secar e não morrer, ele não poderá dar vida. Nós temos que morrer essa vida da alma, para nós darmos vida no Espírito para as pessoas. Seja esse grão de trigo, por favor. Seja João 5,25, só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Deus quer que você viva, ouvindo a voz dEle. Já pensou? A maior tragédia, eu falo 500 mil anos, não é minha frase, é do apóstolo Luiz Hermínio. A maior tragédia não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. A maior tragédia não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. A partir de hoje, eu te desafio a você vir aqui na frente. Estou te chamando para você se reconciliar com o Senhor. Você que ainda não é salvo, a salvação ela vem do Senhor. Quando você crê com o coração e confessa com a boca, Romanos 10, 9 e 10, você recebe a salvação. Você recebe o Salvador, e o Senhor, nós vamos te ensinar como que você convive com Ele. Há entre nós alguém que precisa nascer de novo, que gostaria de ser salvo? Vem à frente. Há entre nós alguém que ainda não é salvo? Porque não é pelas suas obras que você é salvo, viu? Não é pela bondade, mas sou bom, vou para o céu. Eu falo: tia, você não vai para o céu não. É um céu que se chama inferno, e você não vai, você já está. Porque se Jesus não é o teu Senhor, você não vai para o inferno, você já está. O inferno não é que você vai, você já está. Nós temos que retirar as pessoas do inferno. Há entre nós alguém para reconciliar ou para entregar a sua vida? Então estenda a tua mão direita. Eu quero abençoar você no nome de Jesus. Pai, todas as palavras torpes que não glorificaram o Senhor, eu repreendo e anulo e cancelo elas que porventura saíram da minha boca. Agora, Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida dos membros do corpo de Cristo. Pai, que cada um deles tenha entendido esta palavra no Espírito, Pai. Eu repreendo todo Satanás que queira roubar as sementes da tua palavra, Pai. Torna os teus filhos, Pai, os meus irmãos, numa terra fértil nesta noite, Pai. E que eles venham frutificar, germinar, tantos frutos seja conveniente ao Senhor, para que o Senhor venha a ser glorificado pela vida deles. Os abençoe, Pai. Dê uma semana abençoadíssima, Pai. Abre porta onde não há porta, Pai. Se há alguém enfermo aqui, que seja agora pelo poder que há em nome de Jesus curado. Se há alguém aqui que precisa de libertação, se tem alguns demônios no corpo, Pai, que seja agora expulso, repreendido, amarrado, acorrentado e lançado para as profundezas do inferno, Pai. Eu abençoo a tua igreja e declaro, Pai, eles prósperos, Pai, em todas as áreas das suas vidas, por Cristo Jesus, o nosso Deus. Amém? Nós vamos ofertar. Vai ter 2 pastores aqui abençoando a vida de vocês. A live, meus queridos da live, um beijão no teu coração. Não briga comigo, tá? Eu amo vocês. Agora, eu quero te dar um desafio. Eu acho que uma vez só ouvindo essa palavra é pouco. Pastor, já não aguento o senhor ouvir uma vez. O senhor vai mandar ouvir a segunda? Sim. Você vai ouvir a segunda e a terceira. E ao final da terceira vez que você ouvir, que Deus faça a obra. Porque eu não quero que você tenha uma fé para confiar em Deus. Porque no primeiro não que Ele te der, você não vai ser como essa mulher Ciro Fenícia. Você vai deixar de confiar em Deus. E Deus, Ele quer que você o conheça. O que agrada a Deus é você o conhecer. E quando você conhece a Ele, você vai saber que a vontade dEle para a tua vida é boa, agradável e perfeita. Um beijo no teu coração. Até quinta-feira às 19h30. Fui.